Queridos irmãos e irmãs, uma verdade muito questionada, mas inquestionável. O inferno existe. E o texto do Evangelho que nós escutamos hoje é o próprio Jesus contando a parábola, e a partir disso nós temos a certeza da existência do inferno. O inferno existe porque Deus nos ama. Como assim? Pode parecer contraditório? Sim. Deus nos ama. Por isso, porque Ele nos ama de maneira verdadeira, nós temos liberdade. E se nós temos liberdade, nós podemos escolher não amar a Deus, não obedecer aos seus mandamentos, não viver o que Ele nos pede, o que Ele nos ensina. E se nós fazemos essa escolha, nós vamos ter a consequência dessa escolha, que é a renúncia da salvação. E por mais que seja completamente deturpada a opção que Jesus faz e o que Ele exige de nós, a verdade está aqui. Havia um homem rico que se vestia com roupas finas, elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Quantos e quantos de nós temos na nossa mesa diariamente um banquete? Quantos e quantos de nós até dizemos, quando a gente era pequeno, quando a gente morava lá no interior, a gente comia o mínimo que tinha para não passar fome e não sei o quê. Hoje nós temos um banquete em cada refeição. Não é à toa que a gente está gordinho. Nós temos roupas. E não é qualquer roupa feita de saco de linho ou com saco de farinha. Roupas boas, roupas finas, roupas chiques. Sapatos, um para cada dia da semana. Nós somos ricos. Ah, mas tem gente que tem 1% que tem 50% da riqueza do país. Ricos também. A eles Deus vai julgar. Nós precisamos olhar para nós. Enquanto isso, havia um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico e queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. Podem dizer, como é costume e está sendo dito hoje em dia por aí, que o cuidado com os pobres é coisa de comunista. Não, não é. É cristão, é evangélico. E nós vemos isso do começo ao fim. Para quem estuda a Sagrada Escritura, do começo ao fim do Antigo Testamento, cuidado com os irmãos, com os pobres, com os órfãos, com as viúvas. Leia o livro de Tobias. Tobias saiu da mesa para enterrar um irmão. Quem é que era o irmão? Um fiel, alguém que vivia e que era judeu. O cuidado com aqueles que não têm vez na sociedade é uma opção cristã. Não é de alguém que é comunista. Nós somos totalmente diferentes do comunismo. Não somos comunistas, não aprovamos o comunismo. Fique bem claro de uma vez por todas. Como também a igreja não se declara a favor e nem sequer se posiciona como capitalista ou com qualquer outro sistema econômico ou político que existiu na história.
porque nós vivemos o Evangelho, independente do sistema econômico, independente do sistema político que haja. Nós nos baseamos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho este que chega até nós através da Sagrada Escritura e da Sagrada Tradição, e que nos é interpretado pelo magistério da Igreja, que são os bispos em comunhão com o Papa. Esse é o tripé que nos sustenta na nossa doutrina, na nossa vivência e na nossa moral cristã. Portanto, queridos e queridas, sim, o inferno existe. E o inferno existe para aquele que não é obediente à palavra de Deus, que não acolhe a salvação e que não aprende, como nós temos visto ao longo de toda a quaresma, a necessidade de ser misericordioso e não juiz em relação ao seu irmão. Nós precisamos amar os nossos irmãos e perceber que todos nós somos amados por Deus. E que se qualquer um de nós existe, por pior que possa parecer aos nossos olhos humanos, se alguém está na terra, respira sobre a terra, esse alguém é amado por Deus. E Deus quer tê-lo no céu também. Por isso nós devemos sim testemunhar o amor e a misericórdia, mesmo quando nós somos injustiçados, mesmo quando nós também sofremos, mesmo quando nós somos injuriados, porque foi isso que aconteceu com Cristo. Cristo morreu pelos pecadores, e Cristo não morreu só pelo bom ladrão, Ele morreu pelo mau ladrão que estava na cruz junto com Ele, que debochava e que tirava sarcasmo dele. Mas veja que mesmo Jesus sendo Deus, o próprio Deus, Ele não se atreve a julgar quem está ao seu lado, mas Ele reza por todos, dizendo assim: Pai, eles não sabem o que fazem. Por isso, queridos irmãos e irmãs, sim, por mais que a nossa sociedade queira negar a existência do inferno, negar a existência do inferno significa negar a nossa liberdade, a possibilidade que nós temos de não aceitar o projeto de Deus. E se for assim, Deus não nos ama, porque se não há liberdade, nós somos obrigados, e se não somos obrigados, somos determinados a amar Deus, e se somos determinados, então não é amor. Se nós somos obrigados a amar a Deus, se nós não temos escolha, então isso não é amor de verdade. Porque não existe outra possibilidade. Imagine você na sua casa, se você tem uma casa e nela só tem uma porta, você é livre para escolher por qual porta vai sair? Não, você não é livre, porque só tem uma porta na sua casa. Agora, se tem duas portas, você pode escolher sair por uma ou sair pela outra, e aí você é livre. O amor de Deus tem duas portas: a porta de aceitar esse amor e a porta de negar esse amor. A porta que aceita esse amor nos conduz ao céu. A porta que nega esse amor nos conduz ao inferno. E é interessante Jesus dizendo para nós, nesta parábola, quando o rico começa a suplicar e pedir uma gota de água para aliviar o seu sofrimento no inferno, ele que negou as migalhas da sua mesa para o Lázaro, e vê Abraão, que é o pai da fé, dizer assim: não tem como, mesmo que alguém queira ir até aí, ou alguém daí vir até aqui, não há como. Esse abismo determina para sempre a nossa vida. Ah, mas manda alguém lá para avisar. Qual é que foi a resposta de Abraão? Eles têm Moisés e eles têm os profetas. Isso lá no tempo de Jesus. Se fosse hoje, com certeza a resposta seria: eles têm Moisés, eles têm os profetas, que é o Antigo Testamento, eles têm o próprio Jesus Cristo como evangelho, nos 4 evangelhos da Sagrada Escritura, tem as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, eles têm a carta de Tiago, a carta de Judas, eles têm 2000 anos de história, de vida de santos e de mártires que deram a vida pela causa da igreja e pela unidade, defenderam e quiseram e amaram essa igreja diante de todas as perseguições, de todos os tormentos, obedecendo aquilo que foi instituído por Jesus Cristo e pela sua palavra.
Eles têm o magistério da igreja que ajuda a interpretar a Sagrada Escritura de maneira fiel, inspirado pelo Espírito Santo. Eles têm canais de televisão católicos, eles têm rádios, eles têm livros, eles têm padres, eles têm bispos, eles têm religiosos, religiosas, têm famílias. Tem 2000 anos de história para serem pesquisados e verem que este é o caminho da salvação. Se eles não escutam estes, e não escutam nem sequer o próprio Cristo que ressuscitou dos mortos, a quem vão escutar? Então, queridos e queridas, nós temos diante de nós o amor de Deus, que nos dá a liberdade de escolher servir a Deus, amar a Deus, testemunhar esse amor no cuidado e no serviço aos mais necessitados, ou nós nos rebelarmos ao amor de Deus, nós interpretarmos o amor dele à nossa maneira, aos nossos julgamentos, nos tornando juízes dos nossos irmãos e irmãs, achando que aquilo que nós temos é nosso merecimento e aquilo que os outros não têm é castigo, e assim nós fazemos a escolha de irmos para longe de Deus. E para terminar, a primeira leitura parece que vem trazer a confirmação do que Jesus disse no Evangelho, ou Jesus vem confirmando aquilo que já estava escrito lá no livro do profeta Jeremias. Maldito o homem que confia no homem, porque o rico confiava em si mesmo, confiava nas suas riquezas, confiava no poder econômico, confiava no dinheiro que ele tinha, confiava no status que ele tinha, confiava nas posses que ele tinha, confiava na roupa que ele tinha. Ele confiava no homem. E no mesmo texto, logo mais adiante, é: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ser rico não é pecado. Ter uma mesa farta não é pecado. Ter uma roupa boa para usar não é pecado. O pecado é fechar o coração àquele que mais precisa, tornando-se seu juiz, quando o mandamento, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta é a chave que abre a porta da salvação para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.